Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. É isso? Estamos prontos? Gente, boa tarde. Alegria estar aqui novamente na Flipetrópolis, primeira Flipetrópolis, ao lado aqui da Lívia Santana, amiga, e já fizemos aí algumas conversas, né? Estaremos aqui novamente. E com a Maria também, Maria Ribeiro. Prazer, novamente, a gente estar aqui. A ideia aqui da mesa aqui é a gente falar dos trabalhos de vocês, né? Mas também discorrer aí sobre alguns temas, né? Pode ser da Madonna também, né? E eu quero começar assim, só para a gente começar esquentando assim a nossa conversa, né? Estamos aqui num evento literário em torno do livro, em torno da escrita, e na minha trajetória, assim como alguém que escreve, né? Eu chego na escrita a partir dos diários, né, que eu escrevia quando era adolescente, assim que eu chego na escrita, né? E queria saber de vocês como é que vocês chegam na escrita, como vocês entendem assim hoje em dia, né? Essa escrita, uma espécie de escrita de intervenção no mundo, né? Essa tentativa da gente dizer alguma coisa, né? Então, para a gente começar, como foi para vocês essa chegada na escrita? E a minha autodescrição. Sou um homem negro, estou com roupa preta, sapato preto, óculos pretos, estou totalmente preto, né? E meu cabelo é curto, uso barba e bigode. Então, Maria, por favor. Tá ligado? Tá ligado. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto. Não sei mais explicar, gente. Cabelo mais ou menos na altura do ombro. Baixinha. Roupa, tô de verde. E só penso na Madonna. Isso não dá para não está no meu visual, mas tá de alguma forma. E acho que é isso. 48 anos, uma mulher de meia idade. Na menopausa também não aparece. É isso, né? Hã? Responder? Ai, não, vai. Agora eu quero a sua descrição, Lívia, vai. Você que não me coloca essa responsa. Tem que ligar. Eles desligam lá para... Boa tarde, gente. Vocês não tomaram café depois do almoço? Nem um... Boa tarde, melhorou. Eu sou Lívia Santana Vaz, sou uma mulher negra de pele parda. Estou usando um vestido longo com tecido africano, com branco, com uns búzios. Estou usando um colar que representa o mapa da África, a minha origem ancestral, que infelizmente eu não sei exatamente onde, né? E também brincos representando o continente africano. Estou usando um turbante estampado, também tecido africano, me ajudem, com amarelo, laranja, marrom, acertei? E com cabelo com afropuff, aprendi com a Flávia Oliveira ontem, no alto da cabeça. Acho que é isso. A Maria, ela quer filmar, ela não quer falar agora, não. Quer que eu comece, Maria? Eu vou começar respondendo. Eu respondi essa pergunta anteontem, mas acho importante para quem não estava. A escrita é algo para mim desde sempre, assim, desde a adolescência. E eu acho que as obrigações, a necessidade de ser sempre melhor, né, num ambiente tão embranquecido. Eu sou de Salvador, da Bahia, a cidade mais negra fora da África, mas eu estudei em escola particular, gente, e as crianças não conseguem conviver com a diversidade étnico-racial nas escolas particulares de Salvador, e eu acho que não é uma exceção no Brasil, né? Então, quando eu cheguei nesse ambiente, e as pessoas perguntam às vezes, quando é que você se descobriu negra? Eu não me descobri, Leonardo Boff. Que honra. Eu fui acusada, né? Eu não entendia muito bem o que era aquilo. Negra, né? Tem um poema cantado de Victória Santa Cruz que chama-se Gritaram-me Negra.
Ela diz assim: tinha 7 anos apenas. Que 7 anos, que nada, não tinha nem 5. Quando, de repente, umas vozes na rua me gritaram: negra, negra, negra. O que é ser negra? Eu sou negra? Sim. Eu não sabia a triste realidade que aquilo escondia. É como as crianças negras no Brasil, um país tão estruturalmente racista, se descobrem negras desde a primeira infância, tendo que lidar com um fenômeno que sequer sabem nominar. Então, é nesse momento que eu já começo ali na escrita, e essa obrigação de ter que ser sempre melhor para estar naquele ambiente me fez esquecer ou me afastar um pouco da literatura. E, muito recentemente, um pouco antes da pandemia, que eu encontrei novamente os meus poemas. Também é um susto, né? São muitos poemas. Alguns nós musicamos, enfim. Mas é na pandemia que eu digo que eu desago em palavras, né? Não só em palavras, porque eu pari logo antes de começar a pandemia, pari Yara, não à toa Yara, nome dado, né? Ela foi batizada pela irmã mais velha, que chegou um dia da escola dizendo: mãe, eu já sei o nome da minha irmã. Pânico. Pânico, Inaê, pânico. Será que vem de lá? E ela disse: o nome dela é Yara, porque ela é das águas igual a Iemanjá. E eu não pude negar, ficou Yara. Era um nome que eu nunca imaginei colocar numa filha minha, e ficou Yara. E Yara realmente é das águas. E eu desaguei Yara logo antes de começar a pandemia. Passei a pandemia amamentando, desaguando mais uma vez, para nutrir a minha filha e me nutrir das palavras. Então, 2 livros saíram na pandemia. É essa conexão que eu faço. Bom, antes de mais nada, eu fico muito emocionada de estar aqui com o Jefferson e com a Lívia. Eu admiro muito eles. Eu realmente estou ficando... Tá foda, eu cheguei numa idade, tudo me emociona, gente. Então, imagina eu com 70, com 48, tudo eu tenho vontade de chorar. Mas eu realmente acho a obra de vocês assim uma coisa extraordinária. Eu já tinha lido Jefferson, mas Lívia eu li depois da Flitabira e fiquei louca, assim. Só penso, você é meu espelho assim de Brasil, porque é claro que eu quero que os homens, eu gosto de homem um pouco, mas eu gosto mais das mulheres. Escrita. Eu sempre fui muito angustiada, eu tinha crise de ansiedade quando eu era criança. E você fala isso também, né? Um pouco. Eu achava que era enjoo e eu não sabia exatamente o que era, mas eu ia dormir fora na casa das minhas amigas e no meio da noite eu tinha que voltar. E eu ficava com muita vergonha disso, porque eu não conseguia me separar da minha mãe e porque eu não conseguia pensar em universo. Tinha muita angústia. E aí um dia eu estou na escola, na aula de literatura. E a minha professora de literatura, devia ter uns 10 anos, Filomena, jamais esquecerei, viva os professores, ela colocou 3 poemas no quadro. Um era o Drummond, eu não sei se eu vou saber recitar, mas era aquele: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, sorrir, cantar. E termina com Eita vida besta, meu Deus, que fala justamente sobre o sentido da vida, que é uma coisa que eu nunca compreendi, sigo não compreendendo, mas acho que é isso aí. O outro era um Manuel Bandeira muito triste, do João Gostoso, que relatava um suicídio. E a minha família é uma família... A minha tia se suicidou, meu primo irmão se suicidou, e um deles aqui em Petrópolis, inclusive, meu primo, mas não se falava no assunto. Então, e o outro era o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Quando eu vi a dor que deveras sente, quando eu vi aquilo ali, eu falei: tudo bem, existe um mundo para mim. Eu posso ficar angustiada, porque essas pessoas existem. Então, a literatura, ela me... Eu falei: essas pessoas não estão bem também, que escreveram essas coisas. E, graças a Deus, que eu também não estou bem, né? Porque eu sou uma pessoa saudável. Eu quero estar acompanhada no mundo de pessoas que não estão bem. E, a partir disso, eu entendi que todas as vezes que eu me sentia muito sozinha e que eu ficava muito angustiada dentro da minha família, os autores, mesmo autores mortos, me faziam companhia e eu falava: tá tudo bem, eu tenho angústia.
eu acho que é isso que acaba nos movendo, né? Essas angústias interiores, né? Que a gente sente. E lembrando que a gente esteve na casa do Drummond, foi lá em Itabira. É emocionante. É emocionante, assim, a parte mais emocionante quando a gente usou o banheiro da casa do Drummond, não foi? Estou aqui no banheiro, quase fez uma live assim para dizer para as pessoas, né? Eu acho que a questão da escrita e também sustentar essa responsabilidade, porque também é uma responsabilidade quando a gente começa a escrever e a ter público, mas a gente começa fazendo isso também pensando nos que vieram antes, né? Ou seja, nas que vieram antes, né? E eu queria saber de vocês qual é a relação, e retomando uma fala do Krenak hoje de manhã, ele falando sobre o papel dos avós das avós, né, e dos avós, no sentido de que parece que está havendo uma desconexão, né? Essa família está cada vez menor, assim, né? E daqui a pouco o avô, o neto já nem lembra mais, né, do nome dos avós. Então eu queria saber qual a importância para vocês, né, e qual é o papel também das mais velhas, da ancestralidade na vida e na escrita de vocês também. Maria nunca quer começar. Eu tô com a cabeça. A próxima é dela. Ela não sabe qual é a próxima pergunta. Ele vai lá, gente. A gente combinou antes. Você. Eu sei. Tá tudo. Gente, eu acho que a gente está vivendo um tempo de tanta desconexão, e isso tem a ver com estarmos desconectados e desconectadas da nossa ancestralidade, né? Eu fui uma criança criada no seio da família, a minha avó paterna, principalmente, uma figura forte, imponente, altiva, com tudo que ela sofreu e que ela passou, com tudo que ela teve que enfrentar, trabalhar de empregada doméstica, lavadeira, para sustentar solo, ou praticamente solo, os 7 filhos. E a gente vivia num ambiente de muito respeito aos mais velhos. Até hoje, a minha avó faleceu com 102 anos, em 2019. Mas, até hoje, as minhas tias, quando eu as encontro, é bença minha tia, bença meu tio, bença minha avó, é assim que a gente fala. E nas religiões de matriz africana, independentemente da crença de vocês, isso é muito forte. Isso é muito forte, o respeito aos mais velhos. E não necessariamente os mais velhos de idade, mas os mais velhos na experiência de matriz africana, né? E eu conversava esses dias, trocando ideias sobre isso, e eu não tinha noção de onde vinha essa bênção que a gente pede. E vem daí. E no candomblé, nas religiões de matriz africana, a gente não só pede a bênção, a gente também dá. Então, é assim, sua bênção, a pessoa lhe responde, minha mãe, ou meu pai, ou Ogum, ou Xangô, ou Yansan, lhe abençoe, e eu peço a bênção de volta, e a pessoa também me abençoa. Ou seja, a bênção é uma forma de reconhecimento da humanidade na outra pessoa. Existe uma reciprocidade muito bonita aí, né? Você pede, você também dá. Então, eu acho que a gente precisa revisitar esse passado, né? Eu falo muito no Sankofa, mas é nesse sentido de a gente entender que, se nós estamos aqui hoje, e falo, sobretudo, nesse solo de Petrópolis, nessa cidade tão colonial, tão imperial, né? Com essa ideia imperial, com esse orgulho imperial, de que, se nós, pessoas negras, principalmente, estamos aqui, é porque muitas outras pessoas negras abriram caminhos para que nós estivéssemos, pavimentaram os caminhos. Então, é por isso que a Jurema Werneck diz, nossos passos vêm de longe. E eu digo de muito antes, muito, muito, muito antes desse processo todo de escravização. Então, a gente precisa mesmo honrar os nossos ancestrais e as nossas ancestrais. E eu queria passar a bola para a Maria, lembrando de uma fala da Makota Valdina, uma grande liderança saudosa de religião de matriz africana na Bahia, que dizia assim, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Eu posso complementar, muitas delas rainhas e reis que vieram de África sequestrados.
Para mim é bem difícil falar de ancestralidade. Mais uma vez a gente fez uma mesa em Itabira, eu, Jefferson e Conceição, e eu falei, mas eu fico com medo do incômodo. E o Jefferson falou, fica com o incômodo, fica com ele. É importante que você tenha esse incômodo. Então, assim, meu avô está enterrado aqui, em Petrópolis. Meu avô era escritor e muito amigo do Afrânio Coutinho, intelectual. E eu sempre achei meu avô um babaca. Porque eu fui entendendo que a minha avó era a pessoa que fazia a revisão, ela editava meu avô, e ela ficou completamente invisível. Assim, ela virou uma pessoa invisível. Ela era a mulher do meu avô, que era um cara, professor catedrático de medicina legal. E eles passavam o verão aqui em Petrópolis, ele escrevendo, ela corrigindo, e ela, enfim. E então, como ter orgulho, assim, né? A minha questão agora quando eu penso, outro dia eu falei, meu Deus, mas de onde eu escrevo e tal? E aí eu pensei, meu avô era escritor, meu avô publicou vários livros técnicos sobre medicina legal, mas assim, o meu avô não, hoje em dia eu não tenho como admirá-lo. Ao mesmo tempo que eu sei que é importante a gente saber de onde a gente vem e dizer isso para os meus filhos. E eu me dei conta disso quando eu vi o documentário da família do Gil. Desculpa, estou meio de costas para. Tem uma coisa muito bonita, para quem não viu o documentário, eles fazem uma árvore assim, né, genealógica, só das pessoas de agora, nem é da ancestralidade. Mas é que ali também tem tanto filho que, se não fizer uma árvore, ninguém vai saber quem é quem, né, gente? Mas, então, não sei, é difícil para mim essa questão, porque como é que a gente lida com isso? No meu caso, como que eu vou admirar? E outro dia teve um podcast na Ilustríssima, de um cara brilhante, que eu não vou saber o nome agora, mas falando dessa questão de gênero. Meu avô foi um dos caras que, junto com o Félix Pacheco, descobriu que a lepra tirava as digitais. Então, é um cara que, digamos, tem um valor, foi valorizado, assim, mas que fez estudos com prisioneiros. Estudos com prisioneiros. Como que eu vou admirar? Então, eu não sei muito responder, mas é isso. Eu acho que tá respondido justamente por esse incômodo de olhar para os antepassados e reconhecer justamente, né? Eu acho que é o que está faltando no posicionamento da branquitude, né? E entendo aqui branquitude não como um xingamento, mas como uma racialização do corpo branco, né? Mas eu acho que é o que está faltando para a branquitude, é justamente fazer esse reconhecimento da sua ancestralidade e se perguntar onde é que estava meu bisavô, onde é que estava o meu tataravô, onde é que estava, o que essas pessoas estavam fazendo, né, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que esse é o ponto mais difícil, que é manter essa linha muito difícil entre o afeto, né, porque faz parte da sua família, e eu acho que as eleições de 2018 até agora colocaram isso à prova, né, do quanto a gente teve que lidar com essa questão na família, né, e, ao mesmo tempo, você tem uma pessoa na família que pensa muito diferente de você, mas você tem um laço com essa pessoa, né? Então, acho que você respondeu nos demonstrando esse incômodo, né? E só pensando também na questão da escravizados e escravos, né, que às vezes as pessoas acham que é só uma nomenclatura, né, mas o que está envolvido aí é justamente isso, né, a ideia de passividade, né? Sim, quando você fala escrava, como se aquela condição pertencesse à natureza daquela pessoa. Escravizado, não. Escravizado, escravizada é uma condição imposta, né? Eu, ouvindo aqui a Maria, Jefferson, eu acho importante, Maria, não é uma questão de culpa. Eu acho que o constrangimento, talvez, essa dor, esse sair do lugar de conforto, que é a posição social da branquitude, não precisa vir com culpa. Nós não estamos procurando culpados e culpadas. Nós estamos procurando pessoas que se responsabilizem
por mudar essa realidade. Então, se você tem... Até porque a culpa é egóica, né? A culpa não serve para Exato, nada. A culpa é só para dizer, ai, como eu sou legal, estou culpada. Não, a culpa não serve para nada. Eu me sinto culpada e eu quero perdão. Não é uma questão de perdão. É uma questão de reparação. A gente transformar, de fato, a realidade. Então, se você busca a sua ancestralidade e entende que houve, de fato, uma grande participação nessa opressão, né? Porque se para um grupo, né, ter esse privilégio, colher ao longo do tempo esse privilégio da branquitude, outros grupos foram oprimidos, e às custas de outros grupos oprimidos. Então, esquece a questão da culpa e busca a responsabilidade. Qual é a responsabilidade de cada um e de cada uma de nós aqui hoje por mudar essa realidade, né? Por trazer uma libertação para todas as pessoas. E o direito tem muito esse papel, pelo menos ético, porque ainda tem servido de instrumento de opressão e de ratificação desses privilégios e dessa hegemonia branca. Mas vinha conversando com o Jefferson antes de a gente começar, e ontem eu fui instigada a pensar esse evento nesse lugar, né? Petrópolis, a partir de um pensamento mesmo colonial e das histórias que não nos contaram, das histórias que queriam que nós esquecêssemos, mas nós não podemos esquecer, né? E aí, fazendo a conexão, inclusive, com o avesso da pele, né? Essa censura horrível num país que se diz democrático como o Brasil, e pensando a literatura como um veículo de libertação mesmo das pessoas, a gente não pode esquecer que o principal tema do livro do Jefferson Tenório é o racismo, é a violência policial, o racismo na atividade policial. Eu falo muito sobre isso, mas nesse livro, A Justiça é uma Mulher Negra, a gente vai revisitar a origem da polícia. É preciso compreender isso. A família real, né, e falando isso em Petrópolis, a família real chega ao Brasil em 1808. E é justamente em 1808 que se cria a Intendência Geral da Polícia, da Corte e do Brasil, que era uma instância responsável por manter a ordem e o sossego público. Imaginem para quem, né? 1809, um ano depois, não à toa, em 13 de maio de 1809, se cria uma força policial de tempo integral chamada Divisão da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, que tinha algumas funções, manter a ordem, o sossego público, mas tinha como uma das principais funções capturar pessoas escravizadas fugidas e atacar quilombos, que era também uma missão de capitães do mato, que eram caçadores de recompensa, homens negros. Isso é importante ser dito, porque a gente tem uma expressão de Zaffaroni, que é a seletividade policizante, que é uma estratégia de escolher o grupo que vai fazer o controle social, racial, a partir da polícia, com a semelhança em relação ao grupo que será perseguido. Não à toa, nós temos a polícia na frente, né? Quem está realmente no fronte são também homens negros, né? Isso vem da nossa história, é preciso entender isso. E aí, na década de 1820, quando há a extinção da figura dos capitães do mato, essa guarda real da Polícia Militar do Rio de Janeiro vai assumir com exclusividade essa tarefa de perseguir pessoas escravizadas fugidas e atacar quilombos. Vejam que a seletividade racial, para usar um nome mais ameno, nessa atividade de segurança pública, vem desde sua origem, está na sua natureza. E aí é importante dizer que, quando a polícia perfila, né, se fala muito em perfilamento racial na abordagem policial, perfilamos todos nós, perfilamos todas nós, porque nós naturalizamos o assassinato de um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil. Enquanto nós continuarmos naturalizando esses assassinatos, nós não estaremos discutindo de maneira séria uma democracia real no nosso país. Então, essa história precisa ser cavucada, como se diz no Nordeste. Não para a gente se prender a um passado de dor, mas para a gente entender que é a partir dessa dor que a gente consegue reunir força para continuar em movimento.
Maria, às vezes eu fico muito impressionado com a sua... você é muito diversa, né? Você faz muitas coisas, né? Assim, você escreve coluna, você trabalha no audiovisual, é atriz, às vezes faz uma coluna também falada, né? E a gente vive num país que não falta assunto, né, para a gente pensar e refletir. Como é que você faz para escolher os temas, né? Porque os ataques acontecem a todo momento. Ora é racismo, ora é o machismo, ora é a violência de todo tipo, né? Como é que você faz, né, para a escolha desses temas, desses assuntos, e ao mesmo tempo também se preservar, assim, né, enquanto pessoa, porque o Brasil às vezes, como a gente sabe, não é para principiantes, né? Eu acho que assim, quando eu fui chamada para escrever no UOL, me propuseram o Murilo, né, que é o chefe lá do UOL, me propôs de ler a coluna. E eu, a princípio, não gostei, porque eu achei que ler a coluna seria uma coisa eu falei, ele quer aproveitar que eu sou atriz, que eu tenho seguidor, para eu ler a coluna, e talvez isso chegar em mais gente e tal. E depois eu falei, isso é do caralho. Eu quero chegar em muita gente. Então, eu acho que, hoje em dia, eu acho que me preocupa muito essa coisa da literatura de ser classista. Eu acho que, igual eu estou excitada aqui para ir no show da Madonna, as pessoas estão excitadas de estar aqui na Flip Petrópolis. E eu acho que é isso que a gente busca. A gente quer, assim, né? Eu realmente ontem, né? Fiquei ouvindo entrevistas de vocês. Eu li o primeiro capítulo do Avesso da Pele quando teve a censura. Eu li o primeiro capítulo do Avesso da Pele no Instagram, o primeiro capítulo inteiro. E a gente estava aqui, teve uma mesa genial, ao meio-dia, falando sobre isso, inteligência artificial e como os jovens, né, não conseguem mais. O primeiro capítulo, eu tive quase 300 mil views, muito antes do Chico Buarque. Gostaria de deixar claro, tá? Mas vocês são colonizados, homem, né? E tudo eu li antes. Enfim. Existe também a coisa do... Eu estou muito feminista, é a minha grande questão. Mas eu acho que o que eu penso hoje em dia é assim, já que a minha coluna é falada, já que eu sou atriz, já que tem gente que vai me ouvir por causa do Tropa de Elite ou por causa de uma novela, como eu posso ser simples e chegar ao máximo possível de pessoas? Talvez isso não agrade tanto aos coronéis intelectuais. Mas foda-se. No momento, eu quero chegar nas pessoas. Tô repetindo aqui, tô parafraseando Fernanda Young, que eu copio muito ela, gente. Ela falou isso, os coronéis, eu achei isso genial. Então, ao mesmo tempo que eu lido isso, porque a gente lida com as coisas, né? A gente tem que pagar a conta, então a gente vai ali, né? Já passamos por festivais, passamos por perrengues juntos, né, Jefferson? De estar em situações assim, onde a gente fala, caramba, estou aqui sendo, entendeu, completamente oprimida, isso ainda existe muito. Mas, hoje em dia, na coluna, a coisa da diversidade, né, de fazer muita coisa, é porque eu sou sem foco e porque eu enjoo das coisas e porque, talvez, enfim, isso aí, talvez, não é nenhuma coisa que eu acho do caralho. Está ali a Lúcia Riff para dizer que AD seu romance, que a gente está devendo para a Companhia das Letras há 5 anos. Não sei, cadê? Mas eu penso muito nisso. Assim, né? A Lívia estava falando sobre... eu ouvi uma entrevista dela ontem para o Marcelo Tais, muito interessante, que ela fala... a gente hoje em dia fala muito de letramento racial, né? Beleza. Mas e como colocar isso em prática? Né? Ação. Então, eu acho que fazer a coluna falada e fazer com que a moça do balcão da padaria me comente a coluna é o que eu quero, mais do que o pessoal dos prêmios, sei lá o quê, achem legal. Ainda com você, Maria, e depois jogar a bola para a Lívia, você escreveu uma coluna falando sobre... você fala muito sobre maternidade, sobre seus filhos, né, sobre a criação, e aí você fala também sobre o desafio de você criar os filhos para ter um senso de justiça, assim, né, que você sente saudade quando eles eram pequenos e a coisa, né, vai evoluindo e você precisa... queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, sobre a questão dessa geração que está vindo. Como é que a gente chega nesse público, né? Nas crianças, e como é que a gente consegue fazer justamente
criar... acredito que a gente não tem uma resposta, mas pelo menos que a gente possa pensar sobre como criar esse senso crítico, esse senso de justiça, né, nessa nova geração. Eu acho que assim, eu presto muita atenção no que o meu filho de 14, principalmente, ouve. Porque meu filho de 21 lê Silvia Plath, assim, mas o meu filho de 14, ele ouve Cabelinho, Pose do Rodo, Baco Exu do Blues, e eu não conhecia essas pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou ouvir, assim. E uma vez eu tive um evento junto com o Sérgio Vaz, não sei se vocês conhecem o Sérgio Vaz, se vocês procurem @poetasv, ele é um cara extraordinário, ele dá aula, ele criou um sarau no Jardim Ângela, no Capão Redondo, periferia de São Paulo, e ele dá aula para a garotada. E eu nunca vou me esquecer que uma vez ele chegou e falou assim, vocês gostam de poesia? Galera, 10, 11 anos. E a galera, não, poesia é coisa de fresco, poesia... Ele falou, mas, porra, vocês não gostam de Racionais? Aí a galera, Racionais a gente gosta. Ele, então, Racionais é poesia. Aí a galera falou, puta, então a gente gosta de poesia. Se Racionais é poesia, então eu acho que eu procuro ficar muito atenta... e justamente não fazer essa distinção. Quando vocês estão falando aqui e eu faço um stories, porque eu acho que eu quero que quando rolou toda a pedreira que você passou, né, da censura do teu livro, tinha um lado meu que eu falava, caralho, mas Jefferson está ficando popstar. Não, é sério, da gente poder assim, usar os perrengues e falar assim, tá, eu vou aproveitar isso aqui, é tudo tão difícil, né? Você fala de uma história de ausência de pai. Você fez uma pergunta falando eu já respondi outra coisa, né, do que você perguntou. Segue aí, tá ótimo. Mas é isso, assim, eu crio meus filhos, os meus filhos ficam 90% do tempo comigo, sendo de pais supostamente de esquerda, maneiros. Então, outro dia, o meu filho mais velho falou assim, mãe, poxa, meu pai falou que você não está bem. Eu falei, eu não estou bem? Eu estou ótima, eu estou puta e estou cansada. É bem mais simples. Não estou bem, é muito... Preocupa a criança, não está bem. Não, estou ótima, estou puta e com raiva. Aí você consegue dar nome para as coisas. Dar nome é importante, né? Então, eu acho que eu não poupo eles. Ao mesmo tempo que eu espero eles terem a idade, obviamente, com amor por eles, mas falando, olha só, estou sobrecarregada, fico com vocês muito mais, tá errado. E eles são, hoje em dia... Oi. Maravilhoso, gente. Na verdade, eu acho que eu só escrevia, vou contar a verdade. A minha professora de redação, ela falava assim, quem escrever uma redação bonita vai aparecer no palco. Aí eu comecei a escrever. No fundo, eu só queria isso aqui, gente. Mas, gente, eu estava pedindo já uma cadeira para ela ficar aqui com a gente. Então, como criar crianças com justiça? Eu sou promotora de justiça, né, gente? E eu tenho 2 mini Lívias em casa. É um horror. É um horror, sério. Aí minha mãe diz assim, mas você era igualzinha. Eu digo, não, eu não era igualzinha com 3 anos, não é possível, né? E as minhas filhas são daquelas de levantar o dedinho e dizer assim, mamãe, isso não é justo. Você vai discutir justiça comigo. É verdade isso, sabe? Eu tenho que enfrentar isso todos os dias. E as duas são assim, né? As duas são assim. Mas eu diria que criar crianças com justiça e para, né, uma sociedade justa é criar com verdade. E eu sou muito da franqueza com elas, assim, sabe? Às vezes eu passo aperto por isso, vou dizer, mas sou muito franca com elas. Vou dar um exemplo de como é que eu estudo com elas. Minha filha estava estudando História Geral. A história da Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Isso é a história da Europa. Tá? Não é bem assim. Essa é uma visão colonial, enfim, europeia da história. Nem tudo foi por aí, né? E ela já me conhece e fala, minha mãe... Ela, pequenininha, mais velha,
A escola ainda faz dia do folclore, né, gente? E aí tem algumas crianças que vão vestidas de indígena. Aí ela diz assim: minha mãe disse que indígena não é folclore. Tem um monte de indígena morrendo por aí. Eu digo, ok, filha, você pode falar isso, mas não fala, mamãe, não. Sabe? Leva seus BOs para a escola, resolve, mas não fala o nome da mamãe, porque a mamãe já está muito complicada na vida, entende? Mas eu queria, falando de maternidade, né, eu queria ler um trechinho do livro, de novo conectando com o início da minha fala, com Petrópolis, com a família real, com a origem da polícia. Né? Em 1835, quando a gente tem a revolta dos malês na Bahia, há uma reação muito severa das forças policiais, muito severa. E aí tem um trecho aqui no livro que eu trago um relato de um chefe de polícia daquela época, que é o Francisco Gonçalves Martins, a pessoa vai caindo tudo. E aí ele diz assim, um relato dele ao presidente da província, tá? Relatando a estranha conduta de alguns soldados contra uma certa espécie de gente. E ele diz assim: a estranha conduta de alguns soldados da primeira linha e municipais, os quais, em menoscabo da disciplina e das ordens, matam pretos pacíficos e os ferem, o que tem sucedido repetidas vezes, me obriga a pedir a Vossa Excelência providências enérgicas a semelhante respeito. Certo de que a facilidade de tais assassinatos, hoje, na pessoa de africanos pacíficos, induz-me a acreditar que se estenderá em qualquer outra ocasião contra outra espécie de gente. A barbaridade e a indisciplina não podem tornar-se prejudiciais unicamente aos pretos. O caso é muito sério e nas ruas públicas continuam os assassinatos sem o menor motivo. Ainda há pouco teve lugar um nesta minha rua. Eu digo isso porque eu penso que a preocupação das mães negras é tão mais dolorosa nesse país. E trabalhando numa promotoria de combate ao racismo e à intolerância religiosa, eu tenho muito contato com mães negras que têm filhos assassinados Brasil afora, e dói muito ouvi-las contando quais são os tipos de conselhos que elas dão para os seus filhos. Não é use o casaco porque está frio, é não coloque o capuz. As mães negras preferem que os seus filhos tomem chuva na cabeça, minha irmã Flávia Oliveira, do que eles usem capuz. Não leve guarda-chuva, é melhor se molhar. Né? Não corra. Como é que se diz a uma criança, a um jovem? Não corra. Leve a identidade. Qualquer instrumento, qualquer objeto nesse país é motivo para uma criança, um jovem negro, ser assassinado. Uma furadeira, um guarda-chuva, um pedaço de madeira, e eu não estou inventando. Todos esses fatos estiveram na mídia. Então, assim, eu quero um país em que mães negras não precisem dar esse tipo de conselho para os seus filhos. É muito difícil explicar o que é justiça para um jovem negro nesse país. Muito difícil. Muito difícil. E esse lugar que eu ocupo, de uma mulher negra, imagino, Flávia, também sua dor, minha irmã, num lugar de poder como esse, muitas vezes é de impotência, sabe? Porque você continua testemunhando o seu povo lá fora, a sua comunidade lá fora, a sua família lá fora, sofrendo das mesmas violências. E isso é muito angustiante. Então, isso é para clamar a vocês atitude, como a Maria colocou aqui, né? Um antirracismo para além do discurso. A gente precisa de atitude, a gente precisa de ajuda, gente. Nossos jovens estão morrendo. Morrendo, todos os dias. Por favor, ajudem. E lembrando também, Lívia, né, que a ideia de ser antirracista tem a ver com uma ideia de prevenção, né? Não tem a ver com uma ideia de reparação, no sentido de que já aconteceu e aí se pede desculpas, se coloca um monumento, faz alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia de ser antirracista tem a ver com uma ideia de prevenção, ou seja, como a gente evita para que a gente chegue justamente
nessas tragédias que a gente acompanha cotidianamente, né? E pensando nessas coisas assim que são super pesadas, né, que a gente está discutindo, Maria, você escreveu também um texto falando sobre o direito ao pranto, né, o direito ao choro, né, assim, como uma espécie de respiro, né, para a gente conseguir seguir adiante, assim, né? Como é que você lida com essa questão, assim, né, do direito de se entender também nesse lugar de fragilidade, de impotência, assim, de não conseguir mudar as coisas que a gente quer mudar, mas ainda assim ter esse respiro interno, e tem a ver com a lágrima, com o pranto, né? Como é isso? Eu acho que a gente, esse mundo que a gente vive hoje, todo mundo está bem, né? Assim, a gente fica comprando vidas perfeitas e vidas e no meu caso, por exemplo, assim, né? Então, toda vez que eu apareço aqui, eu estou aqui, eu pensei na minha roupa, eu me maquiei, eu não sei o quê. Então, eu fico querendo dizer para as pessoas que isso aqui não é verdade, que o que elas, isso aqui está editado. Eu estou editada, mesmo aqui eu estou editada, no Instagram eu estou editada. Então, eu acho a vida um perrengue. Ao mesmo tempo, eu tenho total noção dos meus privilégios. Assim, eu acho que isso que a Lívia falou é muito importante. Eu tenho um grande amigo, o Edu Carvalho. A gente morava no mesmo bairro, no Rio, em São Conrado, e eu comecei a me dar conta, eu me separei, fui para esse bairro, e eu comecei a me dar conta que a praia era dividida assim. Tinha o lado da praia, que era frequentado pelos playboys de São Conrado, e o lado da praia, que era frequentado pela Rocinha. Era tipo assim, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Era uma parada muito louca, assim. E aí, por que eu falei do Edu, gente? Porque eu fiquei muito impactada pela fala da Lívia, e ela jogou para a Flávia. O vídeo do Edu... Edu, exatamente, Edu. E aí eu comecei a descobrir, o Edu me contou que a biblioteca da Rocinha estava fechada. Você me perguntou antes como é que eu faço para me preservar. Não me preservo, gostaria de me preservar. Quando eu vejo, sempre... essa coisa do senso de justiça, a Lívia falou das filhas dela. Eu, com 10 anos de idade, já era aquela que organizava, era contra tudo, assim... defendia, eu devia ter feito direito, assim, porque eu acho foda, assim. Acabei de ver que Carmen Lúcia não deu bolo, está aqui atrás da gente. Carmen Lúcia, maravilhosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que poder mostrar a nossa vulnerabilidade. E a gente, que eu digo, no início, quando eu fui me descrever, isso também foi a partir das coisas que eu escutei da Lívia ontem, que é uma pessoa que eu escuto muito. A gente tem que poder se dizer qual é o uso que a gente faz. Eu poderia dizer assim, eu sou morena. Para quê? Porque agora está... Você entende? Eu não quero fazer uso disso. Então, eu sou uma branca, morena, talvez, mas eu sou branca, eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso, assim, porque é uma maneira que eu tenho de falar, olha só, não vou pegar carona não vou pegar carona. Eu quero, entendeu? Ter as minhas responsabilidades, que é o que você falou, que não é culpa, porque culpa serve para eu dizer, gente, não é comigo, não tá. Tá comigo. Lívia, a gente tem visto aí nos últimos anos um ataque, né, à ideia de direitos humanos, né, a ideia, esse jargão horroroso, né, de que os direitos humanos quer defender bandido, e aí a gente tem a fala do Silvio Almeida dizendo que sim, também, né, os direitos humanos também defendem bandidos, porque a gente está falando de um direito universal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, né, de direitos humanos, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Se a gente não conseguir defender uma ideia de direitos humanos para todas as pessoas, ministra Carmen Lúcia, nós não estamos falando de direitos humanos, né? Eu digo que, como promotora de justiça, esse é um lugar difícil, né?
O Ministério Público tem, de forma privativa, a ação penal, mas não de maneira injusta. Então, talvez o direito criminal seja o espaço, o lugar onde nós precisamos, né? nós precisamos, desculpe, dos direitos humanos. Agora, é muito importante pensar direitos humanos para quem? Eu tenho feito essa reflexão. Para quem os direitos humanos e por quem? Porque e aí a gente vai se conectar com a fala sobre epistemicídio, sobre quais são os valores e os conhecimentos que são considerados válidos e científicos, né? Aí eu quero fazer um teste com vocês. Quem aqui já ouviu falar ou teve acesso à Carta Mandinga, de 1235? Podem levantar a mão. Não é para se envergonhar. Eu tive acesso muito recentemente a essa carta. A carta produzida pelos povos Mandinga, transmitida de geração a geração pela tecnologia ancestral da oralidade, hoje transcrita pela Unesco por ser considerada um patrimônio da humanidade, já trazia em seu bojo o princípio da equidade, direito ao meio ambiente, já trazia no seu bojo a ideia de responsabilidade coletiva pela paternidade. Quem aqui nunca ouviu um provérbio, talvez não saiba que tem origem africana, que diz assim: para criar uma criança é preciso toda uma comunidade. Paternidade coletiva. Na Carta Mandinga, nós tínhamos, inclusive, uma obrigação das instâncias de poder de inserir as mulheres em todas as instâncias. Nós não temos isso em 2024. E por que eu estou dizendo isso? Para defender a ideia, infelizmente é uma ideia que precisa ainda ser defendida, de que direitos humanos não são monopólio da Europa, não são monopólio dos Estados Unidos. Porque se eu falar aqui em Carta Magna, vocês vão, com certeza, conhecer esse documento, ou já ter ouvido falar, Carta Magna da Inglaterra. Mas ninguém nunca ouviu falar na Carta Mandinga. Então, é muito importante que a gente tenha essa referência. Os direitos humanos construídos não para as pessoas no sentido universal, né? Nesse sentido universal, que é excludente, Jefferson, porque quem é esse sujeito universal? Eu tenho um artigo intitulado Eu, Mulher Negra, Não Sou Sujeito Universal, porque essa universalidade não contempla as minhas demandas. Por isso, de novo, que eu defendo sempre uma ideia de justiça de olhos desvendados. A justiça precisa enxergar as pessoas, suas demandas, necessidades. Infelizmente, a gente ainda tem um sistema de justiça que não se parece com o povo e não conhece o povo. E nós somos servidoras públicas, servidores públicos. Como servir a um público que você não conhece e que eu nem sei se quer conhecer? Nem sei. Então, nós precisamos de uma concepção de justiça com as pessoas, de política pública com as pessoas, para que nós possamos realmente falar em direitos humanos, Jefferson, respondendo a sua pergunta, para todo mundo, né? Para todo mundo. Já me avisaram aqui que o nosso tempo está terminando. E aí, para a gente encerrar, Maria, você queria falar do seu próximo trabalho audiovisual ou de livro? O espaço aqui está aberto para você falar dos seus projetos que estão em andamento ou que estão por vir. A minha ideia é voltar com os... Eu estava fazendo um monólogo chamado Pós-F, com o último trabalho da Fernanda Young, e lançar o meu livro de crônicas, dos meus últimos 6 anos de crônica, que também foi uma questão para mim, assim, porque, na verdade, me foi encomendado um romance, e eu converso isso muito com Eugênia Ribas, minha amiga, grande escritora e editora, sobre essa divisão, assim, né, por que o romance é mais importante do que a crônica? Porque eu acho que isso de alguma tem a ver também, né? Tem homem, mulher, tem preto, branco, tem romance, tem uma coisa. Por que o Rubem Braga nunca ganhou uma Flip? Então, eu durante muito tempo falei, puta, eu sou menos para eu ser
Ministra. Eu tive uma vez com a ministra, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que a minha mãe sempre tocou piano, e a minha família piano, e ela falava assim, claro que a gente tocava piano, para as mulheres não saírem de casa. A gente era incentivado a tocar piano, e os caras violão. Porra, óbvio, né? Tô puta. Mas desculpa, gente, o palavreado. Mas é isso, não tem nada... Lívia, você quer se aventurar, né, na ficção. Não sei se você pode falar um pouco do seu próximo livro, mas fiquei muito curioso aí para saber. Eu ouço reclamação muitas vezes em casa. Eu não sei fazer uma coisa só. Eu tenho próximos livros, todos sendo escritos ao mesmo tempo agora, né? Mas falando em romance, eu estou escrevendo sobre a minha avó, né? Falei um pouquinho dela ontem. Acho que eu não quero repetir para não chorar, mas é a história de uma mulher que viveu 102 anos, né? E que tem muitas pequenas histórias, né? Da escassez que minha família passou, do tanto de trouxa, de roupa suja e depois de roupa lavada, que minha avó teve que entregar em casas de família, como se nós não tivéssemos família, para que meu pai carregasse livros, né? Então, é um pouquinho dessa história. Ai. Desculpa, gente. É difícil. Obrigada, Boca. Eu queria me despedir de vocês. Algumas pessoas perguntam assim, por que você canta nas mesas, né, nas suas falas? Não é em todo lugar que eu canto, não, tá, gente? Porque tem lugar que não merece. É verdade, tem lugar que não merece. Mas eu ouvi certa feita que, quando o quilombo está disperso, é preciso cantar. O canto faz com que o quilombo consiga se agregar, né? E o que é essa Petrópolis, se não um quilombo de resistência, de movimento, de movimentação, né? de possibilidade de expansão, se não um quilombo. Aí eu vou lembrar o eterno Negro Bispo, quando ele fala que nós somos o começo, o meio e o começo. Nós somos circulares. E ele tem essa concepção de que quilombo não é apenas o espaço territorial físico, é essa cosmologia mesmo de energia, de resistência. Em todo lugar em que há isso, pode haver, de fato, um quilombo. E aí eu queria tentar encerrar assim. Obá, 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 é no xerel que brilha a prata, luz do céu. E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Obrigada, Cláudia. Tudo chegou. Tudo chegou. Sobreviventes no navio. Quem descobriu o Brasil? Foi o povo negro que viu a crueldade bem de frente e, ainda assim, produziu milagres de fé no extremo ocidente. Hoje o Bahia lá e via, hoje o Bahia. Xangô manda chamar, ô Batalaguia, mamãe Oxum chorar. Hoje o Bahia lá e via, hoje o Bahia, o Bahia. Viva o milagre do povo brasileiro, viva o milagre do meu povo. Axé.